Pare tudo o que você está fazendo. Nesse exato momento, enquanto a maioria das pessoas olha para o Bitcoin ou para a alta do dólar, existe um movimento silencioso, massivo e perturbador acontecendo no Brasil. Algo que os grandes portais de notícias estão começando a notar, mas que ninguém teve a coragem de te explicar com profundidade até agora. Existe uma criptomoeda que virou a queridinha nacional. Não é o Bitcoin, não é o Ethereum e não é uma memecoin de cachorro sem futuro. Estou falando de XRP. Mas por que o brasileiro, logo brasileiro, se apaixonou perdidamente por um ativo que foi processado, humilhado, atacado pelo governo americano nos últimos anos? Será que nós sabemos de algo que o resto do mundo ignora? Ou será que estamos caminhando cegamente para um matadouro financeiro guiados por uma ganância incontrolável? Hoje, você não vai apenas entender a notícia, você vai entrar na mente do mercado. Eu vou te mostrar os dados obscuros, a psicologia por trás dessa febre brasileira e o que mais importante, como essa movimentação atípica pode ser o gatilho para a maior transferência de riqueza que você já viu nos últimos ciclos. Fique comigo até o último segundo, porque a próxima explosão da XRP pode não ser o que você pensa, pode ser muito maior ou muito mais cruel. Aperte os cintos, a verdade começa agora. Vamos olhar para os fatos. Cruz e nus. Reportagens recentes, dados da Geico ou dados da Ripple, mostram algo bizarro. O volume de negociação de XRP no Brasil explodiu. Em algumas corretoras, XRP negociou mais do que o próprio Bitcoin. Pense na gravidade disso. O Bitcoin é o rei, é a reserva de valor, é o ouro digital. Mas o brasileiro, na sua essência especuladora, decidiu ignorar a segurança do rei para apostar na promessa do soldado rebelde. Por que isso está acontecendo? Primeiro, precisamos entender que o investidor brasileiro é diferente. Nós somos moldados pela volatilidade, nós crescemos na instabilidade. O brasileiro olha para o XRP não como uma moeda, mas como um bilhete de loteria com fundamentos tecnológicos. E isso nos torna perigosos, isso nos torna visionários. A matéria do portal do Bitcoin revelou que, após a vitória que houve da Ripple contra a SEC nos Estados Unidos, o interesse institucional ele simplesmente aumentou. Do varejo aqui no Brasil, então triplicou. Mas não se engane, não é só por causa da lei. É porque o preço da XRP é psicologicamente barato. O iniciante olha para o Bitcoin valendo milhares de dólares e pensa: perdi o bonde. Ele olha para a XRP valendo centavos e pensa: se isso chegar a 10 dólares, eu estou feito. Esse pensamento é uma armadilha matemática, mas é o combustível de foguete para mais poderoso que existe. E as baleias? As baleias sabem disso. Para você entender se essa explosão é real, você precisa olhar para o passado. A XRP não é uma criptomoeda qualquer. Ela é uma sobrevivente de guerra. Desde 2020, a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, tentou aniquilar a Ripple. Eles queriam provar que a XRP era um título de valor mobiliário ilegal. Eles queriam destruir o projeto. O preço ele foi suprimido artificialmente por anos, enquanto o Bitcoin fazia novas máximas históricas em 2021. A XRP estava acorrentada no tribunal. Mas o que acontece quando você segura uma bola debaixo da água com toda a sua força e de repente solta a mão?
Ela não sobe devagar, ela pula para fora da água com violência. O brasileiro, sagaz como sempre, percebeu que essa bola está prestes a ser solta completamente. A Ripple conseguiu vitórias parciais cruciais, muito importantes. A juíza declarou que a venda de XRP em exchanges para o varejo não constitui valor mobiliário. Isso foi o sinal verde que o Brasil estava esperando. E agora estamos vendo corretoras globais relistando esse ativo. Estamos vendo o medo se dissipar e dar lugar a uma ganância calculada. Mas cuidado! O mercado adora vender o rumor e comprar o fato. Ou vice-versa. Será que já passou? Ou será que o preço ainda está artificialmente barato? Eu vou te dizer o que os gráficos não mostram. Agora vamos ser mais técnicos, mas de forma que até uma criança entenda. Porque o Brasil, terra do Pix, ama o XRP. Porque o XRP, essencialmente, é a tentativa de criar um Pix global e descentralizado. O Bitcoin é lento, o Bitcoin é caro para mover pequenas quantias. O XRP foi desenhado para mover dinheiro na velocidade da luz, custando frações de centavos. Você precisa entender isso. O brasileiro já se acostumou com a transferência instantânea. O Pix doutrinou o brasileiro a odiar a demora bancária. Quando você apresenta a RippleNet e o conceito de ODL, que é On Demand Liquidity, para um brasileiro, faz sentido imediato. A ideia de que o XRP serve como uma ponte de liquidez entre o real e o dólar, entre o euro e o ien, em segundos, é música para os nossos ouvidos. Nós somos um país de remessas, nós somos um país conectado. Essa utilidade real é o que separa a XRP de memecoins, que só servem para piada, para mandar dinheiro para fora. Agora pense, você precisa entender isso. Se a XRP capturar apenas 1% do volume do sistema SWIFT global, o valor de mercado atual seria uma piada de mau gosto. Seria irrisório. E é essa assimetria que o investidor brasileiro está cheirando. O cheiro de oportunidade de ver um ativo de utilidade real sendo adotado por bancos enquanto o preço ainda reflete o medo do processo judicial. Aqui entra a parte mais perigosa desse vídeo. Como isso impulsiona a explosão do XRP? Mercados se movem por narrativas e liquidez. O Brasil é um dos maiores mercados de cripto da América Latina. Não há o que dizer. Quando um país do tamanho do Brasil adota massivamente um ativo, isso cria um piso de liquidez. Isso chama a atenção de formadores de mercado. Cria a pressão de compra. Mas o verdadeiro gatilho é o efeito manada. Imagine o seguinte cenário. O Bitcoin para de subir lateralmente. O capital começa a rodar para as altcoins. A tal altcoin season, a temporada de alta das moedas alternativas. A XRP, sendo a queridinha do Brasil e tendo vencido barreiras legais nos Estados Unidos, torna-se o alvo número 1. Você precisa entender isso. Você começa a ver as notícias nos jornais, você começa a ver o seu primo que nunca investiu te perguntando como comprar XRP da Ripple. Nesse momento, aquele medo atinge níveis estratosféricos, o medo de ficar de fora. E a XRP tem um histórico de movimentos verticais. Ela não sobe em escada, ela sobe de elevador e corta os cabos. Em 2017 ela subiu. Quem estava posicionado fez fortuna. Quem tentou entrar no topo amargou prejuízo por anos. O segredo da explosão está na compressão do preço atual. Os analistas chamam isso de mola comprimida. Quanto mais tempo o ativo passa de lado, acumulando, sendo amado por uma base fiel, como os brasileiros, e ignorado pelo resto do establishment,
mais violenta é a expansão. Mas eu preciso te alertar. Há quem diga que o XRP é a moeda das elites, a moeda do Fórum Econômico Mundial, moeda dos bancos centrais. Para os puristas do Bitcoin, isso é um demônio. Para o especulador, isso é a garantia de sucesso. Se os bancos vão usar, eles não vão deixar isso morrer. Você acha que o sistema financeiro tradicional vai adotar o Bitcoin anárquico ou a Ripple que joga de terno e gravata e tem CNPJ? Pense, o Brasil com seu Banco Central inovador já está de olho nessas tecnologias. A Ripple tem parcerias na América do Sul. Isso não é coincidência, isso é posicionamento estratégico e geopolítico. Você, que é um investidor pequeno, é apenas uma sardinha navegando entre tubarões, mas a XRP permite que a sardinha pegue carona nas costas do tubarão. Essa é a tese. Essa é a aposta. Em qual é o veredito? A XRP é a queridinha dos brasileiros por um motivo simples. Ela combina a familiaridade da tecnologia rápida, a narrativa de Davi contra Golias, no caso da SEC, e principalmente a promessa de ganhos exponenciais devido ao seu preço nominal baixo. Mas escute bem o que eu vou te dizer agora. Olhe nos meus olhos. Isso não significa que você deve vender a sua casa para comprar XRP. De maneira alguma. O mercado é cruel, ele pune os impacientes. A próxima explosão virá quando ninguém mais estiver falando sobre isso, ou quando todos já estiverem dentro. Você precisa ter estratégia. Não seja o brasileiro que compra no topo e vende no fundo. Seja um estrategista que entende que a volatilidade existe, é o preço que pagamos pela chance de mudar de vida. Estude. Acompanhe a regulação, monitore o volume, o sinal foi dado, o Brasil já escolheu o seu campeão. Agora resta saber, o mundo vai seguir o Brasil? Ou vamos afundar abraçados com a Ripple? A história nos dirá em breve. Se você quer estar do lado certo da história financeira e receber os alertas antes da multidão, você precisa estar inscrito aqui neste canal. Não é um pedido, é um aviso. Se você não se inscrever agora, você vai ver o vídeo da explosão quando já for tarde demais. Clique no botão de inscrever-se, ative o sininho, deixe nos comentários: eu estou posicionado ou XRP é scam. Quero ver a guerra nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, dinheiro troca de mãos dos impacientes para os pacientes. Não deixa de curtir. Fui! Se você ficou até aqui, aproveita, clica nesses outros vídeos aqui do canal, assiste, aprende um pouco mais sobre o XRP, porque a gente tem que estar ligado aqui nas notícias. Além de se inscrever no canal, tem um link também aqui na descrição para você baixar, fazer o download de um livro sobre um panorama de finanças pessoais, que é importante que todas as pessoas pensem no futuro. Até mais! Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. O mercado de criptomoedas é altamente volátil e arriscado. O conteúdo apresentado é puramente educativo e reflete apenas a opinião do criador baseada em notícias públicas. Faça sempre a sua própria pesquisa. Isso não é um conselho de investimento.